Olá a todos, com grande alegria estamos aqui reunidos para a realização dessa mesa, que tem como título Surdo Sim, e daí? O documentário. E nós temos a alegria de estar partilhando dessa mesa com a colega Ana Borja, o colega Lucas Assis, com o professor Maurício Damasceno, professor Bruno Ersen e a estudante Francinete Marrocos. Agradecemos a presença de todas as pessoas que em algum momento verão esse vídeo. Nós sabemos da importância que tem o Congresso da UFBA e da extensão que se consegue alcançar participando das atividades do Congresso da UFBA. Então, é uma grande alegria nós podermos partilhar com vocês sobre o nosso documentário Surdo Sim e Daí. Então, eu passo a palavra para a colega Ana Borja, que tem 10 minutos para sua apresentação, para poder comentar sobre o nascimento do projeto Surdo Sim e Daí. Olá a todos, é uma imensa alegria estar participando dessa mesa, depois de um período de gestação grande desse projeto, que foi feito em 2 ondas, e que é um projeto que me deu assim uma imensa satisfação, né? Ele teve o objetivo principal de dar evidência às dificuldades das pessoas surdas que elas enfrentam no seu dia a dia, visando refletir sobre as práticas excludentes e discriminatórias, principalmente numa deficiência invisível, como é o caso da surdez. Eu sou professora de audiologia, eu lido com a surdez, né, no diagnóstico, e eu entendo que esse momento que a gente tem aqui é um convite para que a gente possa refletir e debater sobre questões importantes, como os direitos das pessoas surdas, como a acessibilidade e, sobretudo, sobre as minorias linguísticas, né? Uma barreira de acesso importante para as pessoas surdas. Eu queria contar que esse projeto, né, quando ele nasceu, eu tinha uma inquietação de entender como era o dia a dia das pessoas surdas dentro da universidade, né? Como é que as pessoas, a UFBA não tem alunos surdos, ou não tinha naquela época do projeto, e a gente tinha essa ideia de mostrar para as pessoas, de levantar esse debate, de conversar sobre as dificuldades do dia a dia, nas coisas mínimas, ao pedir uma informação, ao acessar a biblioteca, o banco. E a ideia foi trazer alunos ouvintes. Infelizmente, naquele momento, e talvez por causa da minha própria limitação, né, enquanto pessoa ouvinte e de entender o universo surdo, eu achei que se a gente colocasse, né, aparelhos auditivos em pessoas ouvintes e elas se passassem como surdos, elas pudessem interpretar essa vivência que o surdo enfrentaria no seu dia a dia. Nesse momento em que a gente já estava esse projeto, eu tive a sorte de que a professora Desirê se interessasse muito por esse projeto. E a entrada dela, sem dúvida, né, trazendo pessoas da comunidade surda para dentro do projeto, nos abriu uma expectativa completamente diferente, né? Nós tínhamos, assim, recursos parcos, né? Nós não tínhamos câmeras profissionais, nós não tínhamos nada, nós queríamos gravar de forma invisível para que a gente pudesse perceber, né, o quanto as pessoas, ao interagirem com o surdo, tinham dificuldade, né, o quanto a barreira linguística dificultava o acesso. Bom, não deu muito certo. Não deu muito certo porque era impossível, né, que pessoas ouvintes pudessem se sentir como pessoas surdas. E essa fase inicial do projeto foi importante, sem dúvida nenhuma, para os estudantes que participaram, para mim, sobretudo, que consegui enxergar a questão de uma maneira diferente, mais ampla,
E aí nós concluímos essa primeira etapa sem um resultado formal do que seria um documentário, né? Sem alguma coisa que pudesse mostrar o que a gente de verdade queria mostrar. E aí foi que a professora Desirê entendeu, né, que para que esse documentário fosse viável e fosse possível, nós tínhamos que ter pessoas surdas. E aí nós começamos a olhar de uma maneira diferente para esse documentário. E nós aí entramos numa segunda onda, num segundo momento, onde um grupo de pessoas estudou, se reuniu, debateu, e fomos buscar o auxílio nas pessoas que verdadeiramente passam por essas dificuldades da barreira de acesso. E assim nasceu esse projeto Surdo Sim, e daí eu acho que o nome é muito oportuno, né? Porque quem coloca a barreira de verdade é o meio, né? O problema não está na pessoa surda ou na pessoa com deficiência. Eu acho que a gente tem que debater esses problemas do ambiente, da acessibilidade, da comunicação, e eu acho que é isso o objetivo dessa mesa, e é o objetivo do próprio documentário, é fomentar essa discussão, é que a gente possa chegar e discutir isso de uma maneira mais ampla. Então, eu queria agradecer a presença de todos e queria passar a palavra à professora Desirê novamente. Muito bem. Como nós temos a ideia de fazer um bate-papo, né? Eu, a partir da fala da Ana, eu gostaria de chamar a atenção para o título que esse documentário trouxe e que veio desde a sua origem, né? Surdo, sim, e daí nos convida a refletir, né? A pessoa é surda, sim, e daí qual é o problema? E daí qual é o problema das pessoas se verem dentro dessa diversidade e serem respeitadas nessas diversidades dentro dessa sociedade em que a gente vive? Então, esse nome, ele é muito impactante e ele é muito convidativo para toda a reflexão que a gente deseja que as pessoas tenham a partir do que possam assistir no nosso documentário, mas mais ainda, né? Eu sei que esse documentário ele parte, ele sai, né? Ele surge, melhor dizendo, do desejo da Ana de mostrar essas questões, né? De começar a mostrar todas essas questões, levantar esses problemas e trazer isso para dentro da fonoaudiologia. E a gente sabe que a fonoaudiologia, ela historicamente, ela tem uma visão clínico-terapêutica da pessoa surda, né? Com estratégias de medicalização bastante importantes, em que a ideia de que para que a pessoa seja colocada dentro da sociedade ou para que ela exista de fato na sociedade, ela precisa ouvir e se comunicar da mesma forma com que a comunidade majoritária se comunica, né? Então, a gente sabe de toda essa história que a fonoaudiologia tem, e é um movimento que eu me orgulho muito por estar participando, de nós podermos trazer para dentro do curso de fono, e agora, então, já está no mundo, porque já nasceu o nosso documentário. Nós o lançamos num dia que foi muito emblemático, que é o dia 26 de setembro, agora de 2021, e nós já está disponível para todas as pessoas poderem assistir, e isso é muito importante para que a gente possa chamar atenção sobre a existência da pessoa surda, entendendo a diversidade dessa pessoa, assim como a gente entende a diversidade humana de uma forma geral, né? E isso é um ponto importante também que o documentário traz, sobre a diversidade das pessoas surdas, sobre as diferentes formas de ser surdo, porque nós temos pessoas surdas que sinalizam, temos pessoas surdas que não se veem como surdas, né? Tem uma perda auditiva, mas não se veem como surdas. Temos pessoas surdas que usam aparelho auditivo, pessoas surdas que se comunicam oralmente, tem essa possibilidade, pessoas surdas que se comunicam através da oralidade, mas também através da língua de sinais. Então,
toda essa diversidade precisa ser conhecida e respeitada, né? A gente deseja chamar atenção para esse universo em que as pessoas possam compreender que uma pessoa surda pode ir, por exemplo, sozinha até um serviço de saúde e ela tem o direito de ser atendida por uma outra pessoa que saiba se comunicar em Libras, se essa é a língua que a constitui como pessoa, se é a língua com a qual ela se comunica, né? Então, isso é algo que precisa ser entendido por todos. Nós temos no país, nós temos uma lei que garante, que reconhece, melhor dizendo, a Libras como língua dos surdos, e que isso tem desdobramentos, então, tanto no processo formativo dos profissionais, quanto na forma de nós mantermos acesso para as pessoas surdas nas instituições públicas, instituições de ensino, né, que, aliás, merece uma reflexão bastante importante nesse sentido, mas que, se a gente vai ver na prática, muitas vezes isso ainda não é cumprido, isso ainda não existe de verdade, para que as pessoas surdas possam ocupar o seu lugar e serem autônomas, de forma a poderem gerir sua própria vida do jeito que quiserem, né? O que a gente vê, especialmente dentro da área da saúde, é que muitas vezes a pessoa surda, ou se espera que a pessoa surda vá acompanhada de um familiar ou de um intérprete de Libras, e infelizmente a relação de diálogo, de interação acaba se estabelecendo com o outro ouvinte, não com a própria pessoa surda que vai buscar o atendimento. Então, é de forma a levantarmos todas essas questões que nós pensamos no desenvolvimento do documentário, e não falar sobre tudo isso, não ser falado sobre tudo isso a partir de nós, que somos ouvintes, e que não temos como mensurarmos o que significa ser surdo numa comunidade majoritariamente ouvinte, e que ainda vê a pessoa surda através do filtro da deficiência, e que dessa forma, então, a pessoa é colocada neste lugar da pessoa com deficiência, e que acaba assumindo todos os estereótipos sociais já construídos sobre o que significa isso. Mas nós entendemos, assim como a Ana já comentou, a importância de que isso seja falado pela própria pessoa surda, para que ela possa apresentar para todos a sua experiência, dando voz para a pessoa surda e para todas as experiências que essa pessoa surda tem ao longo da vida, para que nós possamos compreender o nosso papel dentro de tudo isso e como nós, independente da área em que nós estamos, possamos contribuir para que essa realidade venha a se modificar, mesmo que progressivamente, né? Já que a gente, por exemplo, tem a Lei de Libras, que já existe no Brasil desde 2002, né? Que reconhece a Libras como língua dos surdos, e nós já estamos quase, então, com 20 anos dessa lei, e muito pouca coisa mudou, né? Temos modificações, sim, que são importantes, sim, mas ainda existem muitas coisas que precisam acontecer em prol desse reconhecimento do lugar da pessoa surda dentro da sociedade. Então, a gente deseja que os profissionais de saúde, de outras áreas, possam entender o seu importante papel em reconhecer a possibilidade, ou reconhecer no outro surdo lugar de cidadão como qualquer outra pessoa, né? Então, a gente voltaram a ouvir? Não sei quanto que foi perdido. Não sei por que caiu, desculpa.
até então, são diferentes as perspectivas que nós temos que analisar com relação à importância de que os profissionais estejam engajados em fazer com que a pessoa surda exerça o direito de estar na sociedade da forma como ela é, né? Então, não só no atendimento que é ofertado a ela, mas também quando a gente pensa na escola e na educação, na qualidade da educação que é ofertada para a criança surda, para a pessoa surda, para o adulto surdo, como a Ana começou dizendo, quando a gente começou o projeto, há alguns anos atrás, quantas pessoas surdas, quantos estudantes surdos nós tínhamos na universidade. Nós tínhamos professores surdos, quando o professor Maurício entrou na universidade, quando o professor Bruno entrou na universidade, né? Então, assim, nós sabemos que hoje já temos um número maior de estudantes surdos dentro da Universidade Federal da Bahia, mas, com certeza, ainda é um número ínfimo perto da população ouvinte que estuda dentro da universidade pública. Então, por que as pessoas surdas não estão chegando? Por conta de todo o histórico e pela própria dificuldade que muitas vezes pode encontrar para ingressar numa universidade pública como a nossa. E isso todos nós somos responsáveis por isso. Então, por isso a gente ratifica o nome do nosso documentário como É Surdo Sim, e daí? Eu posso estar no mundo, é surdo sim, e daí eu posso fazer o que eu quiser, né? E é este lugar que a gente deseja cada vez mais resguardar para a pessoa surda e nos colocarmos juntos com a comunidade surda, apoiando a sua luta e dizendo que a fonoaudiologia, ao contrário do que historicamente o lugar que a gente ocupava com o surdo, a gente pode sim colaborar, quer seja com os recursos tecnológicos que podem se caracterizar como um auxílio, desde que a pessoa surda deseje ou que sua família faça essa opção, mas também com a oralidade, se é a possibilidade da pessoa, mas principalmente respeitando o lugar da pessoa surda e entendendo que ela pode existir como quer que seja, da forma que ela é, pela característica que ela tem e não a partir do que lhe falta, né? Então, eu espero que o nosso documentário possa contribuir para que a gente reflita cada vez mais dentro da sociedade a respeito de quem é o surdo e de como todos nós podemos ser responsáveis, né, pela convivência de todos nós na sociedade, né? Muito bem, eu acabo me empolgando. Eu passo a palavra, então, para o colega Bruno. Posso começar? Então, em primeiro lugar, queria agradecer, gostei muito de estar aqui com vocês. Posso falar da minha experiência, né? Talvez não vá dar para falar muitos detalhes por conta do tempo, porque eu tenho 10 minutos. Mas algumas coisas, né, que eu queria trazer aqui que ocorreram, né, com relação à falta de acessibilidade, alguns obstáculos. E é uma reflexão que eu trago também para os ouvintes, né, que precisam de empatia para com a pessoa surda. Eu percebo que até hoje isso não é uma realidade, né? Falta empatia. Não entenderam ainda. Os ouvintes, eles pensam que o surdo está ali sinalizando, não, é melhor evitar. É melhor não ter contato, vamos conversar aqui com os ouvintes mesmos, né? Deixa os surdos conversar entre eles. Mas depende do surdo, né? Não, os surdos não são todos iguais, os surdos também são diferentes. Tem surdo que sinaliza, tem surdo que sinaliza e oraliza, tem surdo que faz, né, comunicação bimodal, enfim. Né? Existe
diversidade. E aí os ouvintes enxergam como se fossem todos iguais. Isso é bem cansativo para a gente. Então, isso é um preconceito. A gente percebe. Significa, né, às vezes, que essa pessoa faz por maldade ou não, às vezes não. Às vezes falta informação, né, falta contato com outros surdos também. Às vezes também com relação, né, à educação, né, sobre escolarização da pessoa surda, escola bilíngue ou não. A gente sabe que ainda existem poucas escolas, mas imagine a quantidade, né, de surdos comparado à escassez de escolas que nós temos. Outro fato, né, com relação à área da saúde. É outra falta que existe, né, dentro da comunidade surda. Faltam intérpretes, faltam profissionais que sejam fluentes na língua de sinais. A gente pensa, né, que é muito importante que o profissional ele seja fluente para a comunicação com a pessoa surda, né? Nesse momento que vivemos mesmo de pandemia, né, da Covid, né, ou a pessoa vai em um hospital, como esse surdo é atendido? Então, as pessoas pensam dentro do hospital, como é que esse surdo está sendo tratado? Às vezes pode ocorrer um acidente de carro, por exemplo, como é que vai explicar ali ao surdo naquele momento? Né? Teve uma fratura, quebrou um braço, enfim, como se comunicar em uma situação como essa? Então, falta também pensar nessas estratégias. Então, são muitas lacunas que eu consigo identificar, né? No caso também, né, quando você vai numa farmácia, precisa comprar um medicamento. É algo muito importante, é algo que tem a ver com a vida, né? Com risco de vida. No ano passado, acho que sim, eu junto com a professora Desirê, a gente estava numa aula e uma aluna do curso de farmácia, eu fiz uma pergunta. No caso, você faz farmácia, mas trabalhar dentro de uma farmácia, no caso de um atendimento com uma pessoa, para uma pessoa surda, às vezes precisa fazer perguntas sobre quais os medicamentos que ela usa, para que aquele medicamento serve. Também com relação, né, ela explicou sobre que era importante o local que você guarda os seus medicamentos. Por exemplo, se você guarda perto de um local que tenha calor, perto do fogo, isso é ruim. É importante você guardar seu medicamento fora desse espaço. Também para não tomar muito sol no medicamento, guardar dentro do armário, em um local mais reservado. E eu fiquei pensando, ela me deu essas informações, mas os surdos em geral não sabem disso. Isso não está evidente. Eu vejo muitos surdos que deixam remédio perto da janela, por exemplo, do sol. E aí essas informações, né, eu comecei a passar e aí os surdos começaram a mudar essa postura e a guardar esses medicamentos. Isso tem a ver com informação acessível, né, que falta para a gente. Como eu falei, na área da farmácia. Então, se tivesse na farmacêutica que soubesse Libras, poderia orientar os surdos. Imagine um surdo tomar um medicamento errado ou de forma errada. Isso pode custar a sua vida. Isso pode acontecer. E eu percebo que isso é algo muito importante. Outra questão também com relação a serviços bancários. É outro problema que a gente enfrenta. Né? Pagar contas, né? A gente pode se atrapalhar em alguma anotação, às vezes, né, com relação a código, a senha, uma informação que você não conhece do que se trata ali do banco, então é melhor que seja sinalizado, né, que seja em libras, sobre pagamento, enfim, sobre diversas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E aí, às vezes é preciso trazer, né, um intérprete, ou às vezes tem ali um recurso, né, que tenha a sinalização. Isso é necessário. Então, em qualquer lugar, né, eu penso que existe essa falta de acessibilidade, esses obstáculos.
Então, a gente precisa sempre estar se esforçando ao máximo, né? É sempre eu que faço, eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que lutar, eu que tenho que buscar. Também, hoje, né, eu faço doutorado, às vezes não tem intérprete para interpretar a aula, eu fico, né, meio preocupado, desesperado. Eu estudo na área de linguística, então, às vezes, né, tem choque de horários, eu fico pensando em essas questões, né? O meu sonho, por exemplo, que se adaptasse, né, se adequasse, tudo fosse mais leve para mim, né? Tudo fosse adaptado, tudo fosse adequado para a língua de sinais. Eu não precisaria passar por esses obstáculos. Eu também, antes, eu já viajei para outros países, né? E os ouvintes, nossa, meu Deus, e agora como é que vai se comunicar em outro país? Eu, calma, calma, não preciso se preocupar. Eu percebo, né, que tem esse medo, essa preocupação, né? Mas eu já acostumei, né? Cheguei, viajei, né? Anotava algumas coisas, me comunicava escrevendo, as pessoas meio que se surpreendiam com isso, né? Pensavam assim, você é surdo, muito difícil, não consegue se comunicar? Não, é diferente, né? Então, o problema está na sociedade, o problema começa na sociedade. Né? Parece que joga o surdo lá, ele não sabe se comunicar e deixa para lá. Então, a sociedade que precisa repensar, né, e trazer essas pessoas surdas, né, e conviver com essas pessoas surdas. Então, a sociedade que precisa melhorar. Era só isso que eu queria trazer para vocês, por conta do tempo. Muito obrigada, Bruno, por tua exposição, né? Ouvir da pessoa surda a, a sua vivência, a sua experiência, é completamente diferente do que o que a gente possa imaginar que seja esse tipo de experiência da pessoa surda na sociedade que a gente vive. Né? Então, assim, agradecemos muito pela tua participação no nosso documentário, mas também por compartilhar da tua experiência de vida e desse olhar que você tem com relação a ser surdo nessa sociedade ouvinte que nós vivemos, né? Obrigada. Eu, então, convido o professor Maurício para também fazer sua apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Desirê, pelo convite. Falar, né, sobre esse documentário. Sou surdo, sim, e daí? De verdade, né, eu falar da minha experiência como surdo, eu tenho várias experiências, né? Tenho muita experiência de vida com relação a ser surdo. Não é algo fácil. Existem vários problemas, e problemas grandes. Mas queria trazer aqui algumas questões com relação, né, por exemplo, a escola lá atrás. Né, eu não tinha intérprete na escola. Esse foi o primeiro obstáculo. Depois, aconteceu que eu tive que abandonar, né, a escola por várias vezes. Em 1990, mais ou menos, também na faculdade eu não tinha intérprete. Foi muito difícil. E o professor ele falava, né, e eu não conseguia escutar. E eu ficava chamando, olha, por favor, olha para mim. E o professor dizia, não, depois, depois. Faltava com respeito, né? Cadê o respeito com a pessoa surda? A escola, né? No caso da escola inclusiva. Então, a leitura, né, e a tradução também era algo muito pesado para fazer, muito difícil. E aí eu perdi de ano, fiz recuperação, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, 3 vezes. Eu sempre repetia. Sofri muito, não foi algo fácil. Então, teve essas experiências, né, com relação à escolarização e também na faculdade, como eu ia falando, outros obstáculos, né, novamente. Então, tinha, né, outras pessoas surdas
né, que sofriam também algumas dificuldades. A comunicação era oral, escrita. Somente depois, né, eu me formei. Posteriormente, comecei a trabalhar no CAIS, mas alguns problemas, né, relacionados a alunos da noite que eu ensinava, eles tinham alguns obstáculos, pois esses alunos surdos, eles não conseguiam ir no médico, por exemplo, né? Não conseguiam se comunicar. Não sabiam alguns problemas básicos de saúde, como diabetes, hipertensão, né? E aí também no caso de mulheres que engravidavam e não tinham acesso à informação. A gente sabe que teve a lei, né? Mas isso não se efetivou de fato até hoje. Mais tarde, né, na UFBA, novamente, né, quando eu cheguei, não tinha um intérprete, isso era muito difícil. E tinha outro professor, né, junto comigo, e a UFBA ainda era, né, não tinha essa acessibilidade, a gente tinha muita dificuldade. Depois chegaram alguns intérpretes, né, só que chegou muito tempo depois. E aí eu consegui, posteriormente, passar no concurso da UFBA e ingressar como professor. Então, às vezes, em alguns momentos, né, faltava intérprete, tinha que sair, voltar, pedir, né, que o intérprete viesse para acompanhar, então tinha que sair de uma sala para ir para outra. Essa também era uma dificuldade. E o tempo foi passando, né? Hoje eu sou aluno do mestrado e novamente continua essa dificuldade, né? A falta de intérpretes para todas as aulas do mestrado, eu sendo prejudicado. Hoje eu acho que a UFBA tem alunos tanto em graduação como na pós, cerca de 9 ou 10 alunos no total, né? E também sofre com a falta de acessibilidade. Então, como estudar? Eu penso o seguinte: nesse momento, né, que a gente está passando de pandemia da Covid, o uso de máscaras foi outra questão, outro obstáculo. Né? A qualquer momento, né, você vai no médico e tem um problema e aí não tem intérprete. E a pessoa está falando, mas está de máscara, né? Sua boca está coberta. Às vezes eu consigo fazer a leitura labial se a boca está aparente, mas se está com a máscara, eu não entendi o que ele receitou, algo do tipo, não estou entendendo nada, né? Às vezes eu chamo, peço ajuda para falar, né, com o médico no telefone. Outra coisa também com relação, né, a dentista que utiliza a máscara, aí está falando, eu peço que escreva para mim, para eu poder entender, né, e aí precisa muita paciência, né. Pior nesse momento tem sido o uso dessas máscaras, né, que a maioria precisa usar nesse momento difícil. A gente vai nos lugares, as pessoas estão falando com máscara, eu sempre peço para escrever. Antes não tinha máscara, mas agora com a Covid a gente precisa utilizar. Então, a preocupação da maioria, né, com relação ao Covid, né, que as pessoas têm morrido, a maioria não tem acesso, né, à informação, tem acontecido. Então, falta acessibilidade. Até hoje, né, a gente tem esse problema. Em São Paulo, eu acho, ou em Porto Alegre, não lembro, também, né, vi alguma questão com relação a isso, que faltava intérprete, faltava acessibilidade nos serviços de saúde. Então, como o Bruno explicou, né, falta dentro de farmácias, essa comunicação ela não ocorre, falta também nos hospitais, em bancos, em qualquer lugar. A gente passa por dificuldades, porque principalmente falta o respeito, né? Por exemplo, em lugares não tem ali sinalizado que
falam em Libras ou que atende surdos. Então, se acontece alguma emergência, como contactar a família, como contactar as pessoas. Eu espero, né, que isso melhore. Obrigado pela atenção. Muito bom, professor Maurício. Você trouxe mais elementos para a gente poder refletir, né, a respeito de tudo isso. Inclusive, você falou sobre a máscara, que era algo que eu ia comentar a partir da fala do Bruno, do quanto isso acaba interferindo em todo o processo se já era difícil a situação, com o uso da máscara, que é obrigatório, é uma questão de saúde que a gente está vivendo, né? Então, é fundamental que a gente use. Imagina, então, nessa circunstância, nos serviços de saúde, na rua, em qualquer lugar, né? É algo que precisa ser pensado. E uma das coisas que eu vejo é que nós ainda não temos uma máscara que seja autorizada, uma máscara transparente, que permita a visualização do movimento labial, que seja autorizada para que as pessoas, segura, né, para que as pessoas possam usar. Então, até que a gente tenha uma máscara segura, as pessoas surdas continuam sofrendo, né? Então, assim, isso é muito importante e precisa ser realmente pensado, porque eu creio que esse cuidado é importante de se manter aí ainda por um bom tempo, né? Mas você estava falando de uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. A gente tem falado bastante da falta de acessibilidade nos serviços de saúde, e sim, isso é algo extremamente grave, né? Por uma questão de manutenção da vida, de direito da pessoa. O Bruno lembrou de farmácia, mas aí vamos pensar em outras situações. Será que a pessoa surda não precisa de advogado? Será que a pessoa surda não acontece de precisar fazer um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia? Será que uma pessoa surda não se envolve num acidente de trânsito, né? Então, e quando a pessoa surda precisa fazer a carteira nacional de habilitação, como é que vai acontecer se as pessoas que estão no Detran não estão suficientemente preparadas? Outra coisa que eu estava lembrando, se acontece um acidente na rua, se chama de imediato a SAMU, né? Então, a SAMU está preparada para poder atender numa situação de emergência uma pessoa surda, ou então, quais são os recursos que tem? Então, a gente tem centrado muito nossa atenção na saúde, né? Como também agora acabei de falar do exemplo da SAMU, mas tantos outros lugares, né? Um fórum, um banco, como vocês mencionaram, direitos, a busca por direitos, né? Recentemente eu tive problema com uma companhia de telefone e eu tive que acionar um advogado. Então, precisa que a gente tenha também pessoas da área de direito que conheçam Libras para poder representar a pessoa surda. E tantos outros lugares. Quantos casos de que a pessoa surda chega numa delegacia de polícia e não tem acessibilidade também, muitas vezes já sabemos que houve casos de equívoco na interpretação do que estava acontecendo, e a pessoa surda acaba sendo presa, né? Enfim, são diversas as situações, diversas as questões que a gente precisa chamar a atenção de que o surdo existe e que a gente precisa ter uma sociedade que permita essa existência, né? Então, acho que isso é relevante também para que a gente reflita. Então, dando continuidade para as nossas apresentações, eu convido o colega fonoaudiólogo Lucas, que participou também da primeira onda. Lucas, fique à vontade. Obrigado, professora Desirê, minha eterna professora e agora colega de profissão. Eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa mesa
E enquanto vocês conversavam, um filme passava pela minha cabeça, né? De como tudo isso começou, esse projeto começou. E até mesmo antes disso, porque eu lembro que um dos motivos que me fez cursar fonoaudiologia e hoje ser um fonoaudiólogo foi quando uma amiga falou para mim sobre a importância, né, desse profissional na atenção à pessoa surda. Antes mesmo de eu começar a universidade, eu lembro dessa colega de escola conversando comigo. Então, eu fui para a universidade esperando realmente saber um pouco mais de como eu, enquanto fonoaudiólogo, né, ajudaria essa pessoa surda. E chegando na universidade, eu me deparei com a professora Desirê, e assim, eu posso dizer que eu sou muito grato com esse encontro. Também sou muito grato ao encontro com a professora Ana Borja. Mas sou muito grato ao encontro com a professora Desirê porque a minha formação não foi só profissional, foi uma formação enquanto ser humano, né? Durante a formação, o curso, a professora Desirê, ela mostrou para a gente um lado que eu acredito que todo ouvinte não conhece, né? Mostrou para a gente quem era essa pessoa surda. E vocês falaram tanto sobre o quanto a sociedade ela impossibilita que essa pessoa esteja envolvida, né? E eu fiquei pensando o quanto que a pessoa surda realmente é invisibilizada e a gente não enxerga, a gente não faz parte, a gente não agrega, a gente não conhece uma pessoa surda, né? Então, por muito tempo, eu estive desse lado, né, de não conhecer quem é essa pessoa, de não me envolver, de não me relacionar com esse próximo. Então, durante o documentário, foi muito interessante, né, poder conviver com a pessoa surda, conhecer. E naquele primeiro momento a gente tinha o intuito de interpretar, né, como que eu, enquanto um ouvinte, seria um surdo dentro da universidade, entendendo que naquele momento não existiam alunos surdos na universidade. Se essa universidade receberia esse aluno, né, me receberia enquanto aluno surdo, se eu me sentiria acolhido com a minha diferença, não com a minha deficiência, com a minha diferença, o que me faz diferente. Todos nós somos diferentes, né, independente. Então, assim, foi muito importante essa primeira onda, principalmente para fazer a gente entender que interpretar não ia ser tão fidedigno assim, enquanto ouvir uma pessoa surda falar da sua experiência. E uma cena muito emblemática para mim foi a cena em que eu interpretei um aluno surdo, né? E nessa cena a gente tinha também o outro Lucas, né? Que é uma pessoa surda que fez parte com a gente naquele momento. E foi uma cena que me mostrou bastante uma coisa que me dá um pouco de esperança. Naquele momento, né, houve uma situação nessa cena em que eu, enquanto um surdo oralizado, e o Lucas, um surdo, né, que falava Libras, a gente era excluído daquele momento, né, onde a professora iria passar o conteúdo para os alunos. Então, a gente era excluído desse momento. Esse conhecimento não chegava até a gente. E eu fiquei muito emocionado nesse dia, porque toda a turma se mobilizou para nos acolher, né? De certa forma, nos defender daquela violência que a gente estava passando. E isso me dá um pouco de esperança de que essa nova geração, né, uma geração mais jovem, talvez mais esclarecida, não sei, entenda e compreenda mais o próximo, a diferença do próximo, sabe? Compreenda que aquela pessoa surda, ela não é uma pessoa deficiente, é uma pessoa diferente de mim. E isso me deixa muito feliz de saber que talvez, né, talvez eu esteja sendo um esperançoso demais, mas que talvez essa mudança já tenha começado.
E é uma mudança que vai para além da pessoa surda, né? É uma mudança de você respeitar a diferença de uma pessoa de diferente raça da sua, ou uma orientação sexual diferente da sua, né? Respeitar a diferença do próximo, qualquer que seja. Então, eu fiquei muito feliz e sou muito grato por ter participado desse projeto. Fiquei muito feliz com o resultado do documentário. Achei que ficou lindo, ficou emocionante. Eu fiquei emocionado quando assisti. Sou muito grato pela experiência, por ter conhecido pessoas surdas, por ter entendido, né, a vida delas, o que elas passam, né, que eu nunca vou sentir, porque eu sou uma pessoa ouvinte, eu tenho esse privilégio, né? Então, privilégio da sociedade que não me exclui, que não me visibiliza. Então, para mim é muito gratificante fazer parte disso. Eu agradeço a cada um de vocês por me desconstruírem durante esse processo. Então, fico muito feliz, muito obrigado. Eu não sou apenas um fonoaudiólogo melhor, mas eu sou uma pessoa melhor no sentido de entender que o meu próximo ele é diferente de mim, que o meu próximo ele não tem uma deficiência que o impede de crescer, que o impede de fazer coisas. Então, para mim, é muito gratificante. Eu agradeço mesmo. Agradeço. E eu espero que essa mudança que eu senti naquele dia da gravação daquela cena, que essa mudança seja real, que esteja acontecendo mesmo, né? Que a gente possa abraçar o nosso próximo, entendendo que ele é diferente e que a diferença dele é bela. Então, assim, eu agradeço mais uma vez. Sou muito grato de estar aqui nesse momento. E eu gostaria de passar a palavra mais uma vez à professora Desirê. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Você nos trouxe aí boas recordações. Eu queria convidar a Ana, porque Lucas está falando a respeito da primeira onda e de como a gente pensou em organizar essa primeira onda naquele momento, e que a gente fez essa simulação, né, Ana? Porque foi uma simulação. Eu acho que na construção do documentário, isso foi muito importante. O Lucas menciona o quanto isso o afetou como pessoa, mas afetou a todos nós, né? A mim, eu tenho certeza que ninguém saiu daquele momento, daquela situação. Foi extremamente impactante, ninguém saiu do mesmo jeito. Então, Ana, você pode comentar um pouquinho sobre a nossa primeira onda? Posso com muito prazer. Essa cena, Lucas, foi uma cena que me marcou também, que foi um divisor de águas nesse documentário. Observando a fala do Maurício, do Bruno, ficou passando um filme na minha cabeça e os momentos que vocês relataram para nós. Então, assim, inicialmente as pessoas se sentem, como o Bruno falou, as pessoas, elas recuam, né? Elas têm medo, talvez, de se expor, então elas tentam ignorar que você está ali, e elas esquecem muitas vezes, elas acham que o surdo não é alfabetizado, então não ocorre as pessoas escrever para sair daquela situação e auxiliar a pessoa que está precisando de ajuda. Então, o que a gente viu foi sempre uma fuga, né? As pessoas não querem olhar para o diferente, não querem se dispor a tentar entender aquele momento e auxiliar na situação, né? Nessa cena específica que Lucas lembrou, eu era professora no primeiro dia de aula de um começo, né? E nós pegamos exatamente os calouros. Os calouros estavam chegando para a primeira aula e eu, na sala de aula, tinham duas pessoas, como o Lucas descreveu, ele fazendo o papel de um surdo oralizado, e o Lucas, que é surdo mesmo. E ao começar a aula, então, eu fui bastante rude com os alunos, né, surdos, e começou aquela sensação de desconforto dos outros. Olha, professora, olha para cá. Então, eu virei de costas para o quadro, escrevi, falei bastante de costas, e foi gerando aquele burburinho na sala. E as pessoas foram, e a gente também colocou infiltrado nesse momento alguns alunos que iam protestar pela presença dos surdos, né? Dizer, puxa, essas pessoas vão nos atrapalhar, o andamento da sala vai ser outro, essas pessoas não vão fazer com que essa disciplina progrida.
E eu tendia, então, a ficar com os alunos que achavam que seria um problema ter 2 pessoas surdas na sala. E olha, e foi uma comoção, a ponto de eu própria não conseguir segurar a minha emoção. Então, no momento que aquela situação foi evoluindo, eu comecei a tremer, eu comecei a ficar nervosa, porque os alunos ficaram muito inquietos. E a gente viu esse acolhimento tão bonito, a ponto deles dizerem assim, olha, se eles não forem ficar na sala de aula, nós é que vamos sair. Então, foi uma coisa linda de se ver. E aí, talvez o que o Lucas falou, essa sensação de que as coisas estão... Eu sinto que a gente está vivendo um momento novo em relação à acessibilidade, em relação à necessidade de evoluir em relação à pessoa surda, à pessoa com deficiência, qualquer pessoa que tenha barreira de acesso. Eu sinto que a gente tem tentado refletir sobre isso e tocado as pessoas à medida que a gente fala. Então, ter tido a ideia de tocar nesse assunto, a ideia de criar um documentário, faz esse momento de reflexão ficar mais claro para as pessoas, né? Eu tenho visto, eu me modifiquei também, Lucas. Eu acho que Desirê também teve esse papel comigo desde quando ela foi minha professora. Ela foi minha professora, tá? Mas a fonossauro aqui sou eu mesma. Ela foi minha professora, então ela já tinha essa paixão, né, pela questão da pessoa surda. Ela já tinha essa paixão desde sempre. E eu sou a pessoa que estou na ponta do diagnóstico, eu sou a pessoa que dou o conhecimento às famílias de que ela tem uma pessoa surda na família. Então, isso sempre me inquietou. E Desirê vem remando, né? Eu acho que ela vem conseguindo o objetivo dela porque ela vem remando lentamente. Eu acho que as pessoas, se a gente olha hoje para as redes sociais, a gente vê que as coisas estão sendo discutidas, estão sendo conversadas. E eu acho que a gente está indo para um caminho, né? Um caminho mais gentil, para todos nós, para a pessoa com deficiência, para a pessoa surda. Eu acho que a gente está indo, caminhando. Vai ser devagar, mas eu acho que a gente está progredindo nisso. É isso, Ana. Eu acho que termos um pensamento positivo pelo porvir é extremamente importante, especialmente nos dias de hoje, né? Essa experiência foi marcante mesmo, Lucas. Obrigada, viu? Eu, então, agora convido a Fran, já que nós ouvimos um depoimento sobre a primeira onda, então eu convido a Fran para poder colocar sobre a experiência da segunda onda, que a gente teve que refazer tudo e a gente teve que buscar auxílio mesmo para que as coisas pudessem acontecer de verdade, né, Ana? Porque, como a gente diz, de boa vontade nós tínhamos muito, agora conhecimento de como produzir um documentário, então a Fran e outras pessoas, que depois eu vou citar o nome das pessoas que participaram, vieram nos auxiliar nisso. Fran, pode ficar à vontade. Oi, gente. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui um muito obrigado, fundo do coração, para vocês, porque somos nós aqui todos presentes na mesa, alguns ausentes também por questões técnicas. Somos nós os responsáveis por colocar um projeto muito bonito no mundo. E é um projeto que está circulando aí de uma forma bastante satisfatória e tem criado redes de diálogo, né? Essa mesa, inclusive, é um reflexo dessa rede de diálogos e eu não consigo pensar em nada melhor do que rede de conversa, rede de troca, porque é assim que a gente evolui, né? Na coisa. Para mim é um orgulho muito grande ter realizado, junto com todos vocês, um produto audiovisual, sobretudo em um tempo em que o audiovisual, especialmente o cinema, né, dentro do campo das artes, vem sendo atacado de uma maneira absurda, vem sendo boicotado de uma forma vergonhosa, e realizar um audiovisual referente a um tema que já vem sendo boicotado há muito mais tempo, já vem sendo invisibilizado há muito mais tempo, que é a surdez, né? Tanto da perspectiva do indivíduo, do sujeito autônomo, surdo,
quanto da perspectiva da comunidade surda, né? Voltando aqui às apresentações formais, eu sou Francinete Marrocos, eu sou estudante do bacharelado interdisciplinar em artes e estou atualmente na área de concentração em cinema e audiovisual. E é justamente a interdisciplinaridade, um projeto revolucionário dentro da UFBA, que eu chego até o Instituto de Fonoaudiologia, integro a segunda onda, né? Encontro esse projeto em um novo momento, em um momento em que ele já reflete bastante os caminhos já trilhados e começa a abrir janelas para caminhos futuros. E eu chego aqui, né, junto com a professora Desirê, com a professora Ana Borja, organizar o movimento, orientar o carnaval, como diz a música, e atuo em 3 etapas, né, da construção do nosso documentário, que é a etapa de pré-produção, onde a gente planeja, na etapa da produção, onde a gente realiza, e na etapa da pós-produção, que é onde a gente monta e edita todo o material. E, bom, dentre essas 3 etapas de realização que temos, né, eu posso destacar aqui de cara para vocês a novidade que é ter a comunidade surda, profissionais surdos dentro da realização, porque muda completamente a dinâmica, é uma outra forma de trabalhar com audiovisual. Eu destaco, por exemplo, a presença dos intérpretes de Libras, né? Uma figura essencial, extremamente fundamental nessa nossa comunicação, nessa nossa mediação. E reflito que, ao mesmo tempo que essa figura do intérprete de Libras é fundamental, revela-se aí a nossa incapacidade, né, como realizadores de audiovisual, de lidar com outras línguas, né, porque estamos ali acostumados a trabalhar apenas com a linguagem da imagem do som e com a língua portuguesa. E aí, quando a linguagem brasileira de sinais integra o processo, muda toda uma dinâmica, porque as línguas e a linguagem audiovisual se estabelecem ali em dinâmicas completamente diferentes de tempo, de ritmo. Então, essa é uma grande novidade dentro desse nosso processo de produção, né? Intérprete de Libras dentro do set de filmagem. E também o intérprete de Libras como um acompanhante necessário dos processos de edição e montagem. Ele vai ser um personagem que muito importante a nos dar um retorno, a falar do sentido que a coisa vem tomando, né? Além de ser um profissional que, sob o formato de vídeo, estará lá ocupando uma linha do tempo dentro do programa de edição, uma vez que todo o material é pensado a partir da Libras, e uma vez que o intérprete da Libras tem uma posição privilegiada aqui dentro do nosso documentário, né? Porque ele ocupa pelo menos 50% da tela durante todo o vídeo, né? E é um profissional que não poderemos nunca abrir mão dentro desse processo do audiovisual que encosta no tema da surdez e da comunidade surda, né? Eu fico refletindo aqui sobre os processos que me levam a integrar o surdo sim daí, né? E aí eu fico pensando que as tentativas de democratização que o projeto faz a respeito do audiovisual muito me interessa. Primeiro porque a gente faz um documentário com os surdos, para os surdos e sobre os surdos. A gente tenta tornar essa integração como uma coisa fixa dentro dos nossos trabalhos, né? Uma outra questão que diz respeito à democratização do audiovisual que fazemos é porque trabalhamos com uma equipe que não são de profissionais do audiovisual. E, de alguma forma, a gente permite que essas pessoas de fora experimentem a realização e se sintam convidados a produzir conteúdos que a ela interessam, né?
O Surdo Sim daí produz um tipo de conteúdo muito específico, produz um tema muito específico, né? Numa era contemporânea como essa, onde todo mundo produz conteúdo, acho que é necessário a gente se perguntar que tipo de conteúdo a gente está produzindo e que tipo de assunto a gente está deixando de falar. Nesse sentido, eu acho que o Surdo Sim daí faz uma escolha muito importante, muito pertinente da produção de conteúdo que se coloca no mundo, né? E não para por aí. Um dos nossos principais interesses dentro da linguagem audiovisual é a acessibilidade, como a gente torna esse material facilitado para as pessoas, né? E a partir daí a gente aumenta a audiência, a gente aumenta o público e a gente aumenta diálogo, a gente aumenta reflexão, pensamento e ação. E pensando ainda nessa criação de campos cada vez maiores, a gente disponibiliza esse material gratuitamente no YouTube, uma rede social bastante popular, de fácil acesso, que está por aí, né? Circulando, 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 e eu desejo que circule por muito tempo, né? Dentro do YouTube, a gente organiza esse material documentário sob o formato de série, selecionando 5 episódios que têm duração entre 5 e 7 minutos, né? Episódios que podem ser assistidos da forma como as pessoas quiserem, porque eles possuem um grau alto de independência um do outro. Então, você pode começar pelo começo, começar pelo fim, baralhar a ordem do meio, e o entendimento não vai ser prejudicado. Por outro lado, há uma sugestão de consumo desses episódios que foi pensado pelo planejamento, pelo roteiro, pela direção, que sugere aí uma narrativa onde, se é possível, no primeiro e no último episódio, entender o que é fazer a extensão, entender como se deu os processos de realização do Surdo Sim, e eu acho esse primeiro e último episódio fundamentais, no sentido de que eles devolvem para a universidade uma reflexão de como é fazer a extensão, né? Mas também temos episódios que falam da surdez a partir da palavra, a partir do entendimento da palavra, mas não só este entendimento, a gente amplia o entendimento da surdez pensando a individualidade, né, do sujeito e também a surdez do ponto de vista da comunidade. Nós temos episódios que interessam, por exemplo, ao diagnóstico, à medicina, mas o diagnóstico não apenas pelo ponto de vista da medicina, mas pelo ponto de vista cultural, familiar, o que já é um gancho para, em episódios seguintes, falarmos de Libra a partir da perspectiva da família, da comunidade, e como se dão as dinâmicas das línguas, né? Tanto da língua de sinais quanto da língua portuguesa, quando elas são colocadas ali em contato. É isso, esse é o nosso projeto, Surdo Sim daí, uma série com 5 episódios, um projeto que foi feito na cara e na coragem, com baixíssimo orçamento. Todas as pessoas que estão aqui, ou as pessoas que não estão aqui, mas colaboraram, trabalharam de uma forma árdua, de uma forma muito dura, de uma forma muito consciente e também sensível, para que a gente conseguisse chegar nessa construção de discurso e ampliar, né? Ampliar as possibilidades do audiovisual e fazer deste instrumento de poder um instrumento também de promoção de pensamentos e de equidade. Uau, Fran, falastes tudo muito bem, e assim, você me remete a uma outra coisa, né, que eu não podia perder a oportunidade de falar, que é assim, você está falando sobre a democratização do audiovisual, né, e aí eu fico pensando, nossas televisões abertas, que é onde as pessoas, que é o que as pessoas normalmente têm acesso, são acessíveis para as pessoas surdas? Elas têm como assistir televisão, assistir uma notícia, assistir
saber sobre o que passa no mundo, na sua cidade, elas têm essa condição. Televisão, onde está a acessibilidade para as pessoas surdas, né? E eu estou falando da televisão local, da televisão nacional, que muitas vezes recebe uma notícia que vem de algum outro lugar, que tenha a interpretação. Eu acho que o sinal do intérprete... voltou. Então, quando tem alguma notícia que tem a interpretação, muitas vezes a televisão simplesmente corta a imagem do intérprete, ou então deixa minúscula, e que a pessoa surda tem que fazer um esforço muito grande para poder acompanhar. Então, assim, vamos refletir sobre democratizar de fato o acesso à informação, ao audiovisual, como você menciona, né? Eu achei essa sua fala muito importante. Outro ponto que você traz, que é bastante relevante, que eu gostaria de comentar, é sobre o papel da atividade de extensão, né? Existe uma cultura eu acho que o sinal do intérprete está bem ou está falhando? Está conseguindo ver? Voltou? Ok, voltou a internet. Então, existe uma cultura de supervalorizar vivemos em tempos de lidar com a tecnologia e é difícil. Então, vivemos em... existe uma cultura de valorização da pesquisa dentro da universidade e a importância que a atividade de extensão tem, né, onde também é possível fazer pesquisa, mas ela é muitas vezes deixada num segundo plano, e quando é através da extensão que se tem uma grande possibilidade de dar uma devolutiva para a comunidade sobre o trabalho que é desenvolvido dentro da universidade. Eu acredito muito no papel da extensão, e você lembrou muito bem que este projeto surge como uma atividade de extensão, que tem como produto um documentário que está livremente disponibilizado para as pessoas que quiserem assistir através da plataforma YouTube, e que, só fazendo uma correção, o orçamento foi... não houve orçamento, né? Não houve orçamento baixíssimo, é nós mesmos que custeamos tudo, desde o princípio, Ana Lúcia, o que precisou eu também colaborei, todo mundo participou, os estudantes iam a campo na primeira onda, com o seu passe livre mesmo, e todo mundo que participou também, né, doando o seu tempo, seu conhecimento e sua vontade de fazer com que desse certo, e deu, né? Bem, antes de eu partir para os agradecimentos, né, porque nós podemos deixar um momento para que as pessoas possam fazer perguntas e para que as pessoas possam interagir conosco, mas então, antes de eu ir para a parte da minha finalização, eu deixo aberto se alguém quiser fazer algum comentário adicional. Eu só gostaria de dizer que o cinema, o vídeo, a TV, da forma como eles existem hoje, chegam até nós, é apenas um modelo que foi construído e edificado. Mas, quando a gente realiza um trabalho como o Surdo Sim, por exemplo, a gente percebe a possibilidade de outros modelos de cinema, de vídeo, de audiovisual. Então, eu gostaria de deixar outra reflexão aqui. Quais os modelos de audiovisual que queremos para o futuro, né? Quais as tecnologias a gente quer lançar mão dentro desse processo? A língua de sinais não é uma tecnologia? Muito bom. Sim, professor Maurício.
Então, sobre a pergunta, Desirê, falhou aqui para mim. Pedir para repetir novamente. A internet está falhando, Está Alan. falhando a conexão. Vanessa? Eu posso ver se minha internet está um pouco melhor. A Desirê falou sobre a estreia, né, do documentário no dia 26 de setembro, e eu achei isso fantástico, ter pensado em lançar justamente nesse dia, né? Tanto o Lucas, o Bruno, né, como eu que participamos, isso para nós foi um marco, porque antes, né, tinha um surdo chamado Filhos do Silêncio, um filme, desculpa, né, e também outros, né, como o documentário francês, O País dos Surdos, que são produções audiovisuais de outros países que mostram também, né, essa temática, mas nós também conhecemos um pouco do que a Sabina ela produz, né, no canal dela, mas eu acho que esse trabalho do Surdo Sim Daí também foi assim pioneiro e tem muito o que ensinar e falar sobre empatia e ter trazido nesse dia. Então, assim, eu sonho no dia que nós vamos poder colocar na Netflix esse documentário, quem sabe, assim espero. Né? Quem sabe nós possamos, é um sonho, acho que nós, né, colocarmos esse stream e ter uma proporção ainda maior. Eu agradeço muito. Adorei essa ideia, viu? Gostei, fiquei muito feliz. A palavra está franqueada, gente. Ana, você quer dar suas considerações? Não, dizer que foi um prazer. E eu, assim, no momento da segunda onda e da gravação, que participaram o Maurício, o Bruno, porque o Maurício já estava na primeira onda, né? O Maurício passeou com a gente desde a primeira onda, mas o Bruno não. E eu não pude participar desse momento. Então, estar desfrutando desse momento aqui com vocês e ouvir o relato de vocês foi, assim, muito importante para mim. Foi especial estar aqui com vocês nesse momento. Eu espero que a comunidade da UFBA assista essa mesa, se sinta com vontade de ir até o documentário e possa interagir com a gente nesse momento. E Fran lembrou bem a questão da extensão. A extensão é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu sei que Desirê também. Na nossa prática, a extensão é um momento em que a gente pode não só estar com os alunos, mas expandir isso para a comunidade, sair da universidade, né? Dar asas a todo o conhecimento que a gente tem, chegar nas pessoas dessa maneira que a gente vai chegar agora, né? Que esse documentário possa ser visto por muitas pessoas, que as pessoas possam refletir sobre esse assunto e discutir nas suas famílias, nas suas escolas, nas suas universidades. Então, eu estou muito feliz que esse momento aconteceu finalmente, né? A gente achava que era uma gestação que não ia ter fim, mas também quero agradecer muito a Fran, que foi a produtora, diretora, roteirista. Claro que outras pessoas ajudaram muito, mas o seu olhar de cineasta, de pessoa entusiasmada, né, não sendo da área, foi fundamental para a gente chegar nesse momento. Meu agradecimento de coração a toda a sua participação e seu engajamento nesse projeto. Obrigada, Ana. Obrigada, Desirê. Manda uma terceira onda aí. A gente está aqui. Bruno. Eu acho que, complementando o que o Maurício falou, eu acho que é possível, sim, num futuro não tão distante, nós
prepararmos uma criação ou algo proposto mesmo para a Netflix, tá? Então, lá em Florianópolis tem um filme, Crisálida, que já se encontra, né, na plataforma. Então, né, isso é louvável. Eu acho que nós também temos condições, tá? De produzirmos algo, e sim, tão legal, tão importante quanto, gravado nos espaços da própria universidade, da UFBA, contratando atores surdos, atores ouvintes também, para atuarem juntos, né? É um sonho que eu acho que seria muito legal se fosse realizado. Nós podemos, né, fazer um grupo de pesquisa associado a isso. Enfim, são muitas possibilidades, eu espero, né, e que a gente vai ainda alçar mais voos. E eu gostaria de complementar também a falar de Bruno. Nós temos, né, alunos já surdos na UFBA que estão vivendo de fato, né, essa experiência. Então, assim, é possível talvez nós colocarmos relatos, né, depoimentos reais desses alunos surdos da universidade que se encontram hoje. Lucas, você quer falar mais alguma coisa? Só mesmo agradecer, né, por esse momento e dizer que esse produto, né, esse documentário, ele com certeza vai trazer o objetivo que a gente esperava, né, que é de tocar as pessoas, de fazer essas pessoas refletirem, conhecer essas histórias, né, contar histórias, né, a partir desse documentário também. Então, assim, eu tenho certeza que já está fazendo efeito, né? E que as pessoas estão levando esse documentário adiante e mostrando para outras e compartilhando e criando uma rede, né? Essa palavra que a Fran falou ficou na minha cabeça, criando essa rede. Então, que a gente continue, né, levando as nossas experiências, os nossos trabalhos adiante. Muito obrigada, Lucas. Então, eu queria agradecer, dizer que essa mesa, ela encerra um processo que foi longo, que começou com um sonho da Ana Lúcia, que ela teve com a situação da pessoa surda, e deste sonho deu origem a esse trabalho tão belo, e que eu agradeço pela oportunidade, Ana, de ter participado desse projeto junto contigo, e que me fez muito feliz, e que me enriqueceu muito, e que eu tenho muito orgulho do produto que nós construímos. Agradeço a presença de todas as pessoas que participaram do documentário. Nós tivemos diversos convidados, pessoas que trabalham com surdos, pessoas que trabalham na área das deficiências, familiares, outros colegas fonoaudiólogos. Agradeço a todos que participaram. Queria fazer um agradecimento especial para os alunos, hoje já todos formados, todos colegas aí pelo mundo, que participaram então da primeira onda. Eu vou repetir os nomes porque eu falei antes e vou repetir os nomes. O Lucas, a Luana, a Milena, a Sara, o Igor e o Pedro. Nós jamais esqueceremos do que vivemos na primeira onda. Foi fundamental. Agradeço especialmente aos alunos da segunda onda que fizeram esse parto difícil, mas finalmente aconteceu, né? Então, assim, o nosso agradecimento muito especial, como a Ana já colocou, a Fran, que encabeçou a levar esse trabalho adiante, sem o teu conhecimento, e da Valéria, que trabalha com o som, que a gente perdeu muito material porque não sabíamos mexer com isso. Então, assim, foram as pessoas que encabeçaram. Já vou falar o nome de todos, e todos participaram muito, mas assim, houve pessoas que encabeçaram. Então, a Fran e a Valéria, agradecemos muito a vocês, porque se não fosse por vocês, a gente não teria conseguido chegar até esse momento. Então, a Fran, a Valéria, a Kícia, a Kedrin e a Bárbara, e a todos os outros que participaram. Nós agradecemos também a participação fundamental
dos intérpretes do NAP em todo o documentário, atuando em voz e na interpretação em Libras. Agradecemos aos intérpretes que estão neste momento aqui, a Vanessa, que participou do documentário e dessa mesa também, ao Alan, a Thalita, que é a outra intérprete de Libras que esteve atuando no documentário também. E nós agradecemos fundamentalmente também ao Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação, que nos cedeu os equipamentos para que a gente pudesse ter qualidade de imagem, que é fundamental quando a gente está trabalhando com a pessoa surda, e a qualidade de som, e nós agradecemos muito ao Laboratório de Audiovisual por ter nos concedido os equipamentos. Agradecemos pela possibilidade da realização dessa mesa, e esperamos que ela traga frutos e que seja muito assistida, e que as pessoas entendam que é possível ser surdo sim, e daí? Muito obrigada e até um próximo encontro.